Você já ouviu falar na história de Luís e a Pesponteira de Botinas? É uma história que nós encontramos no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, onde tem as histórias das evocações de espíritos felizes, infelizes, suicidas. E a história de Luís e Vitorine se encontra na parte dos suicidas. Luís e Vitorine eram noivos e ele acreditava que amava ela. E como eles estavam próximos de casar, para economizar, Luís estava indo almoçar e jantar na casa da noiva. E durante um desses jantares, eles discutiram e Luís falou que ia embora e não voltaria mais. Só que passou a noite, ele se arrependeu e no dia seguinte, quando foi lá falar com a sua amada, ela se recusou a abrir a porta para ele. E ela continuou recusando durante dias, até que Luís resolve tomar a última tentativa, até que tentou pela última vez. E por causa dessa última recusa, ele comete o suicídio na porta da Vitorine com uma adaga no coração. Então, quando ele é evocado pela Sociedade de Paris e Allan Kardec e o espírito de São Luís conversam com ele, interroga ele, ele se diz arrependido do que fez. Ele acreditava que amava a Vitorine, mas depois que ele desencarnou por conta do suicídio, ele descobriu que não era amor, era uma paixão. Porque se fosse amor, se fosse esse sentimento puro, ele não teria feito isso. E ele diz que a paixão faz com que os homens, as mulheres, cometam loucuras, mas que eles só percebem isso depois que fazem a loucura. Então Luís conta todo o momento dele lá no plano espiritual. Diz que estava arrependido, que esse era o único desgosto dele, de ter abreviado a vida por ela, por saber que ela não o amava, mas que ela não era uma má pessoa. Ele sabia que ela não era uma má pessoa. E uma parte interessante dessa história é que São Luís, o mentor espiritual que comandava os trabalhos de Allan Kardec, informa sobre a justiça divina, sobre a divisão das penas referentes ao suicídio do Luís, porque Vitorine não amava Luís. Ela não tinha o mesmo sentimento que ele e ela estava esperando apenas uma oportunidade para acabar com o relacionamento. E quando aconteceu essa briga, ela terminou. Então, Luís acreditava que amava ela, mas ela não tinha nenhum sentimento por ele. Apenas estava esperando uma oportunidade para terminar. E por causa disso, por ela não ter se decidido antes e por ele ter cometido um suicídio por amor, São Luís diz que a pena dele seria mais leve por ter sido um suicídio feito por amor. Então, a pena dele seria um pouco mais leve, mas de toda forma ele iria sofrer uma punição. Mas que a menina, que a Vitorine, ela iria também sofrer a pena pelo fato de ter, de certa forma, iludido Luís por não ter gostado dele, não compartilhado o mesmo sentimento e manter a relação. Então, é muito interessante o que acontece, porque mostra pra gente a responsabilidade sentimental que nós devemos ter com as pessoas que nós nos relacionamos. Essa história do Luís e a Vitorine mostra que quando uma pessoa toma uma atitude, seja ela positiva ou negativa, nós sofremos o ônus e o bônus daquela atitude. Então, pense muito bem em relação aos seus relacionamentos, seja de namorado, noiva, amigos, marido, esposa, porque nós somos responsáveis, sim, pelo sentimento que nós despertamos nas pessoas e pelo sentimento que nós
também mantemos nessas pessoas. Então, tome muito cuidado, faça uma análise no seu coração, veja se você está com a sua consciência tranquila em relação aos seus relacionamentos, porque Kardec fala na nota que a punição da Vitorine foi exatamente pelo fato dele ter cometido suicídio por causa dela, porque não havia o sentimento e que ela estava apenas esperando uma oportunidade para acabar o relacionamento e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu com Luiz. Então, se você gostou dessa história, eu recomendo que você leia o livro Céu e Inferno, principalmente a segunda parte, que tem muitas histórias como essa e que são uma verdadeira lição para a gente. Muito obrigado, esse foi um Lições do Evangelho e amanhã estaremos de volta.